Olá, gente, bom dia! Quanto tempo, né? Que saudade que eu estava aqui de estar fazendo essas devocionais com vocês. Espero que estejam todos bem. Foram dias maravilhosos que o Senhor preparou para mim, para minha família, né? O Senhor cuidou, o Senhor realmente, os planos dele são melhores e maiores do que os nossos, né? E realmente foi dias maravilhosos na presença do Senhor, em família, descansando, fazendo a obra. Foi incrível. Só tenho mesmo que agradecer a todos, né, que nos acolheram tão bem, agradecer a todos que estavam orando por nós, intercedendo por nós. Voltamos em paz e segurança para a glória de Deus. E hoje eu já queria começar a compartilhar a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração agora pela manhã, em Gálatas capítulo 5, versículos 7 ao 10, onde Paulo, como um líder tão sábio, liberou essa palavra sobre a vida daqueles irmãos, que diz assim: Vocês vinham correndo bem. Quem foi que os impediu de continuar a obedecer à verdade? Essa persuasão não vem daqueles que os chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Tenho confiança no Senhor de que vocês não mudarão a sua forma de pensar, mas aquele que está perturbando vocês, seja ele quem for, sofrerá condenação. Aqui Paulo viu, né, atitudes, Paulo detectou, né, atitudes na vida daqueles irmãos que não estavam mais condizendo com a palavra de Deus. E Paulo já conhecia eles. Então Paulo não fingiu que não viu, Paulo não julgou, Paulo não condenou, mas como um líder sábio, Paulo fez mesmo trouxe essas palavras, onde ele diz: vocês estavam indo tão bem, o que aconteceu? O que aconteceu que tirou vocês de obedecer a verdade de Deus, a verdade do Senhor, as palavras do Senhor? E Paulo diz: seja lá quem foi que fez essa persuasão, né? Que trabalhou dessa forma, essa pessoa, esse inimigo, vai sofrer as condenações. E aqui Paulo ainda diz: eu creio, eu tenho confiança no Senhor, de que vocês não mudarão a forma de pensar, porque a palavra de Deus nunca volta vazia. A palavra de Deus é como uma semente lançada dentro de nós, que um dia vai crescer, vai florescer, vai dar fruto. E Paulo tinha essa convicção, que Paulo tinha lançado a palavra de Deus e que não tinha demônio, não tinha inimigo, não tinha nada que viesse persuadir, fazer aquele povo desvirtuar, acreditar ao contrário. Não tinha nada disso que poderia tirar eles do foco, do alvo, que é Cristo. E Paulo chegou neles falando dessa forma: o que aconteceu? Você estava indo tão bem, você estava obedecendo a verdade. E a gente precisa sempre nos atentar a isso, que a gente possa ter essa mente de que às vezes acontecem coisas no nosso dia a dia que nos desvia da obediência, que nos desvia da verdade, e que nós venhamos ter sempre pessoas assim como Paulo perto de nós, pessoas que vai nos alertar, pessoas que vai nos exortar na hora certa e vai falar: Samara, o que é isso? Você estava indo tão bem. Não, pode parar, bora voltar para o caminho. Deus sempre envia pessoas assim para nossas vidas e a gente precisa ouvi-las, tê-las por perto, porque é maravilhoso ter pessoas assim e que nós também sejamos nessas pessoas em amor, que traz a verdade, que traz uma exortação em amor, como Paulo, com palavras sábias. E isso é muito importante da gente entender, que na nossa caminhada, na nossa jornada cristã, nós devemos sempre ter perseverança, ter fé na obediência, na verdade, na palavra de Deus, porque o inimigo sempre vai tentar nos desviar, sempre vai tentar trazer aquele balde de água fria e tentar esfriar o nosso momento com Deus, a nossa vida com Deus, a nossa rotina, as nossas devocionais. E a gente precisa mesmo, como diz também Gálatas 5, andar no Espírito, viver no Espírito, trazer esse discernimento, essa clareza de que eu tenho que estar sempre buscando, perseverando, pertinho de Jesus, para que eu não venha me desviar para outro caminho. A palavra de Deus diz também lá em Oséias, eu achei muito interessante esse versículo,
Oséias capítulo 7, versículo 8, que ele diz assim: Efraim é um pão que não foi virado na hora de assar. Olha só que interessante. Ele vai falar que Efraim, ele se deixou enganar porque ele foi um pão que não foi virado na hora de assar. Olha só que interessante que a palavra de Deus traz, né? Para a gente essas ilustrações para que a gente entenda que a nossa vida com Deus deve ser apresentada a Ele, deve ser forjada no fogo de Jesus, no fogo do Senhor. Todos os lados da nossa vida, todas as áreas da nossa vida precisa ser tratada, precisa ser assada de forma, né, igual, de forma sempre de todos os lados, do avesso, por dentro, por fora, o nosso interior, o nosso exterior, precisa mesmo passar pelo fogo de Jeová, sermos forjados, né, nosso caráter, nossa índole, nossa personalidade, precisa ser tratada no Senhor. E aqui ele diz que Efraim era um pão que não foi virado. Ele foi assado somente de um lado, somente uma área da vida, né, de Efraim foi tratada. E a gente precisa entender nessa palavra que Paulo trouxe, né? O que aconteceu? Vocês estavam indo tão bem. Isso nos traz esse alerta, que a gente precisa estar sempre, né, ali no forno de Jesus, no forno do nosso Deus, tratando, deixando que ele trate, que ele asse, deixe no ponto, sabe aquele pãozinho que sai no ponto perfeito, assado por dentro, por fora, com aquela aparência, né, gostosa de comer, de ver. A gente precisa ser esse pão nas mãos do Senhor, assado de todas as formas, para que dessa forma a gente seja agradável, né, esteja no ponto certo, para que a gente não caia nas armadilhas do inimigo. Trate, coloque nas mãos do Senhor para que Ele venha tratar e moldar, seja sua área familiar, sua área emocional, sua área física, financeira, todas as áreas da nossa vida, né? Por inteiro, por totalidade, precisa ser apresentada ao Senhor, precisa ser moldada, tratada diariamente, para que o inimigo não encontre lugar para entrar nessa área aí que você não permitiu que fosse assada. Então o inimigo sempre está à espreita, né? Sempre ao nosso derredor. Então a gente precisa estar atento, permitindo que o Senhor venha nos tratar, venha nos moldar e que a gente entenda que a gente precisa de Paulos assim na nossa vida para nos despertar. Aí falar, Samara, você estava indo tão bem, o que aconteceu? Essa área aí da sua vida não tá legal, o que está acontecendo? Você está se deixando enganar pelo que? O que você tem ouvido, o que você tem visto? E aqui Paulo vem com todo esse amor e traz, né, aqui as verdades sobre o fruto do Espírito e as obras da carne, como Gálatas 5 todo, né, o capítulo 5, trata muito sobre isso. Então leia esse capítulo, medite, peça para que o Senhor entre na sua vida de verdade, transforme e trate todas as áreas. Amém? Que Deus abençoe a sua semana, que possamos estar sempre perseverando na caminhada cristã com Cristo, de glória em glória, que Ele nos fortaleça hoje a continuar a obedecer, continuar a buscar, prosseguir em conhecer esse Deus que é infinito e eterno e maravilhoso. Amém? Fiquem na paz.